No dia 18 de fevereiro de 2022, estreava na Netflix The Cuphead Show, especificamente a sua primeira temporada, que contém 12 episódios. The Cuphead Show é uma série animada produzida pela Netflix Animation e pela King Features Syndicate e desenvolvida por David Eisen. Basicamente, nesse vídeo irei contar a primeira temporada inteira desse desenho, de forma completa, dividida em duas partes, mas já vou logo avisando, esse vídeo não substitui a experiência de você mesmo assistir esse desenho com seus próprios olhos. Então, sem enrolação, vamos ao vídeo, pois Cuphead, a série, acabou de chegar. O primeiro episódio se chama Carnaval. O episódio já nos apresenta os dois protagonistas da série, Chicrinho e Caneco. Chicrinho e Caneco são irmãos e eles vivem com seu avô, que se chama Vovô Chaleira. Ambos moram na mesma casa, que fica localizada na Ilha Tinteiro. Então, nossa história se inicia com o vovô fazendo o café da manhã para os meninos. Depois do café, o Vovô Chaleira manda que os meninos façam uma tarefa, que é pintar a cerca da casa. Só que os meninos estão de saco cheio de só ficarem fazendo tarefas diárias todo santo dia, e eles querem um pouco de diversão e aventura. Mas os meninos não conseguem fazer uma tarefa simples de um jeito normal, e acabam fazendo besteira, que acaba deixando o avô deles muito puto da vida, e manda eles saírem da frente dele para comprarem mais tinta. Diante disso, quando o Caneco estava quase chegando na loja para comprar mais tinta, Chicrinho puxa Caneco para que ele veja algo que ele encontrou. Um parque de diversões, conhecido como Carnaval. Caneco acha que não é uma boa ideia eles irem ao parque, pois o seu avô pediu para que eles fossem comprar mais tinta, mas Chicrinho consegue convencer Caneco, e os dois se divertem para valer dentro do parque. Depois de andarem em todos os brinquedos do parque e de tanto vomitarem por terem comido só porcaria, Chicrinho acaba encontrando um brinquedo que chama muito a sua atenção. O nome do brinquedo é Boliche da Alma. O brinquedo é bem simples. Para vencer cada rodada, o jogador tem que acertar o buraco certo com a bola. Então, Chicrinho começa a jogar, e o próprio não erra nenhuma vez. Ele só fica acertando. Consequentemente, acaba chamando a atenção de todas as pessoas do parque. E assim, todo mundo decide ficar assistindo às habilidades de Chicrinho naquele brinquedo. Durante essa apresentação do Chicrinho, Caneco decide olhar em volta do parque e percebe que quando as pessoas perdem nos brinquedos, elas acabam perdendo as suas almas. E ele percebe que há algo de errado no nome do parque, pois no nome do parque tem a palavra mal nele, ou seja, esse parque não é um parque comum. Então Caneco fica assustado e tenta alertar Chicrinho, mas ele não quer ouvir, pois ele está muito ocupado. E Caneco estava certo, esse parque não é um parque comum, ele é administrado pelo diabo, o ser mais maligno e trapaceiro desse mundo. E ele usa os brinquedos para roubar as almas das pessoas que vão ao parque, e essa é a sua diversão. Só que essa diversão vai para o buraco, quando ele é alertado pelo seu ajudante, que se chama Escudeiro, que o contador de almas parou, ou seja, não tem almas novas chegando para ele. O diabo decide espiar e descobrir o que está acontecendo em seu parque, e ele descobre que as pessoas não estão jogando nos seus brinquedos, e sim vendo as habilidades de Chicrinho em um dos seus brinquedos. E só lembrando, o Chicrinho não erra nenhuma vez. O diabo então vai tirar satisfação com o Caneco e com o Chicrinho. E só uma observação, quando ele chega as pessoas o conhecem e tem muito medo dele, e elas fogem do parque quando vem ele. Quando o Caneco vê o diabo bem na sua frente, ele fica paralisado de medo e fica cutucando o Chicrinho para chamar a sua atenção. Só que ele faz o Chicrinho errar o buraco e ele acaba perdendo o jogo. Então só assim Chicrinho dá atenção ao Caneco e ele também acaba vendo o diabo, e os dois ficam aterrorizados e paralisados de medo.
Como Chicrinho perdeu no brinquedo, aquela máquina rouba a alma de Chicrinho, só que Caneco consegue recuperá-la a tempo e consegue colocá-la de volta ao seu corpo. Então os dois tentam correr para escaparem do diabo, só que o diabo, como ele diz... Adoro quando eles correm. Caneco pede desculpas a Chicrinho por ter feito ele errar por acidente e assim ter quase perdido a sua alma para o diabo. Chicrinho também pede desculpas a Caneco por tê-lo convencido a irem no parque, pois eles nem deveriam estar ali. Só que no meio dessa fuga, o diabo tenta desesperadamente matar os dois com bolas de fogo para pegarem as suas almas, principalmente a de Chicrinho, pois ele perdeu no seu brinquedo e a sua alma pertencia agora ao diabo. Os meninos tentam escapar do diabo, só que ele é muito rápido e também ele pode mudar de forma e também mudar a forma dos objetos do parque, ou seja, não tem escapatória. Só que Caneco tem uma ideia, ele diz para o Chicrinho fingir que eles estão encurralados, assim, quando o diabo atira neles, pensando que os pegou, mas os dois desviam e a bola de fogo acerta no boliche da alma, que consequentemente acaba o destruindo. Destruindo esse brinquedo, todas as almas que foram roubadas acabam retornando para os seus respectivos corpos. Como resultado, o diabo fica pistola da vida e o diabo decide então que vai pegar a alma de Chicrinho de qualquer jeito, pois como o próprio disse... Nossa, chefe, eu nunca vi você deixar ninguém escapar desse jeito. Ele não escapou! Ele jogou, perdeu e a alma dele agora pertence a mim! Vou pegar aquele garoto! Vai? Cala a boca! O episódio termina com os meninos reconstruindo a cerca, visto que eles destruíram no começo do episódio e decidem pintar a cerca do jeito deles, de novo com o canhão de tinta, que acaba novamente em confusão, e o Caneco fica lembrando e repetindo ao Chicrinho que ele deve a alma dele ao diabo, só que o próprio diz que não tá nem aí e nem um pouco preocupado com isso, e é assim que o episódio termina. O segundo episódio se chama Mamadeira. Nesse episódio, Caneco e Chicrinho estão sozinhos em casa, visto que o vovô Chaleira foi ao barbeiro, mas antes de ir, o vovô relembrou das duas regras que os meninos devem seguir, quando ele não estiver em casa. A primeira regra é que os meninos não devem mexer no seu rádio, pois ele considera o bem mais precioso que ele tem. E a segunda regra é que os meninos não podem brigar, mas essa segunda regra não dura muito, visto que depois de alguns segundos que o vovô fecha a porta, os meninos começam a brigar, sem motivo algum. Mas logo essa briga é interrompida quando eles ouvem alguém batendo na porta. Eles pensam que é seu avô, que chegou mais cedo. No entanto, na verdade, era um bebê que foi abandonado. Os meninos levam o bebê para dentro de casa. Tudo parecia que ia dar tudo certo, mas as coisas só iam piorar. Primeiro, o bebê gostou do Caneco, mas ele não gostou do Chicrinho. Segundo, o bebê começou a andar pela casa. E terceiro, o bebê começa a destruir as coisas da casa, como livros, o aquário do peixe e o ursinho favorito do Caneco. E também algo absurdo, o bebê começa a destruir os móveis da casa. Só uma observação, esse bebê consegue trancar portas e parece ter uma super força, pois ele consegue segurar objetos pesados e ainda os arremessar. Ou seja, esse bebê não é normal. Como o Caneco disse... Caneco, não, é só um bebê. Não é um bebê, ele é do mal. Diante disso, parece que o Caneco tinha razão, pois o bebê começa a agir de forma estranha. Ele começa a se comportar como uma assombração. Primeiro, ele corta os fios do telefone. Segundo, ele conseguiu segurar uma marreta e ele quebra o rádio do vovô. E terceiro, ele começa a arremessar objetos nos meninos, com o objetivo de matá-los. Ou seja, esse bebê é um ser maligno. Depois dessas situações, o vovô chega e quando ele olha a destruição que aconteceu na sua casa, no começo ele nem liga, pois ele acha que aquilo ali é o resultado do comportamento de meninos normais. Mas quando ele vê o seu rádio destruído, o velho fica puto da vida com os meninos.
Os meninos culpam o bebê. O vovô não acredita nos meninos, mas logo ele começa a acreditar, pois quando ele conhece o que o bebê é de verdade, não sobra dúvidas que foi ele, pois, primeiro, o bebê arranca o bigode do vovô de uma vez. Segundo, o bebê começa a bater no velho, quase mata o velho broxa, se não fosse os meninos intervindo e o salvando do bebê. Depois de salvarem o seu avô, os meninos e o velho broxa se escondem na cozinha e se equipam para se protegerem daquela ameaça. Quando eles decidem ir para cima do bebê, para surpresa deles, o bebê está dentro da sua cestinha tirando um cochilo. Então os três decidem fazer o que é certo. Eles decidem abandonar o bebê e eles deixaram na porta de outra família, para que eles nunca mais possam ver aquele pestinha de novo. E é assim que o episódio termina. O terceiro episódio se chama Ribby e Crocs. Nesse episódio, os dois meninos estão brigando, pois um acusa o outro de ter comido todo o sorvete da geladeira durante a madrugada. Não aguentando mais a briga, o vovô Chaleira separa os dois e diz que eles são uma família e que não podem ficar brigando por motivos bobos. Após dar esse sermão, o vovô dá para os meninos $5 e um monte de pelinhos que estava no seu bolso e diz para eles pensarem em algo que possam se divertir. Essas duas coisas que ele deu. Mas mesmo assim, os dois continuam brigando. Então o velho fica puto da vida e manda eles saírem da frente dele. Após essa cena, os meninos estão caminhando e discutindo com o que eles farão com o dinheiro que o avô deu para eles. Chicrinho quer um sorvete, mas Caneco quer investir, ou seja, temos um choque de cabeça entre os dois. Mas antes que essa discussão ocasionasse numa nova briga, eles ouvem uma buzina de navio e decidem ir até a origem desse som. Os meninos encontram a origem desse som e descobrem que veio de um barco /clube conhecido como Armadilha de Mosca, administrado por dois sapos, conhecidos como Ribby e Crocs. Ribby e Crocs eram dois boxeadores profissionais no passado, mas que abandonaram as suas carreiras, pois a sua mãe descobriu o que eles faziam e mandou eles desistirem desse esporte e que eles fizessem uma outra coisa. Então eles decidiram abrir um clube sobre a água. Os meninos não se animam muito com o que tem dentro do clube, mas quando eles descobrem que tem sorvete grátis, eles ficam loucos e tentam entrar, mas Crocs impede e Ribby diz que a entrada custa $20, mas os meninos não têm esse dinheiro todo. Ribby pergunta quanto eles têm, os meninos dizem que tem só $5 e uma pilha de fiapos. Então os sapos roubam o dinheiro dos meninos e ainda o chutam para longe dali. Mas os meninos conseguem entrar dentro do barco e decidem que vão pegar o sorvete de qualquer jeito. Só uma observação, esses dois sapos têm um temperamento muito curto. Por qualquer coisa, eles querem brigar um com o outro, ou com qualquer um, sem motivo aparente. Os meninos tentam entrar dentro do salão, onde está o sorvete, pela tubulação, mas eles acabam entregando a localização deles, e os sapos descobrem. A partir daqui, só acontece coisa ruim com os meninos. Primeiro, eles acabam ficando congelados, pois acabaram caindo no freezer, mas pela distração do cozinheiro com a sua esposa, eles conseguem escapar e vão até o salão. Segundo, os meninos encontram o sorvete e quando eles estão indo pegar, os sapos descobrem onde eles estão e decidem resolver esse problema de penetras com as próprias mãos. E aí acontece uma confusão generalizada no salão. Depois dessa confusão, Caneco pede desculpas para o Chicrinho por ter tomado todo o sorvete dele. Chicrinho aceita as desculpas e ele também pede desculpas para o Caneco por ele também ter tomado todo o seu sorvete também, e ambos se abraçam. Após esse momento melancólico, os sapos acabam perdoando os meninos por terem entrado de penetra no seu barco, pois eles se identificaram com os meninos, uma vez que irmãos não precisam ficar brigando o tempo todo, pois juntos eles são uma família.
Mesmo tendo esse momento bonito entre eles, o barco que eles estavam acaba afundando devido à confusão que aconteceu no salão, e os irmãos sapos continuam brigando entre si, ou seja, eles nunca vão mudar. No final, acaba mostrando Chicrinho e Caneco comendo um belo sorvete, só que nessa cena tem algo muito importante. Eles estão dividindo um ato verdadeiro entre irmãos, e que eles aprenderam que irmãos sempre brigam, mas o mais importante é aprender a perdoar e terem uma relação saudável e feliz. E é assim que o episódio termina. O quarto episódio se chama Frágil. Nesse episódio, os dois irmãos estão brigando de guerra de travesseiros. Só que tem um porém, eles estão fazendo isso com os olhos vendados para dar mais emoção na brincadeira. Só que no meio dessa brincadeira acontece um acidente. Os meninos ouvem um som de algo quebrando. Eles pensam que quebraram algo da casa, mas na verdade é a alça do Caneco que acabou quebrando. Quando o Caneco descobre o que aconteceu com ele, ele fica histérico. O Chicrinho consegue acalmar o Caneco, e eles tentam de várias formas colar a alça. Eles tentam com saliva, eles tentam com fita adesiva, eles tentam até com mel fresco, mas nenhum desses métodos dá certo. Caneco começa a chorar, pois ele quer continuar sendo uma caneca, e não uma tigela. Além de começar a chorar, o Caneco ainda começa a brigar com o Chicrinho, pois ele diz que o Chicrinho foi o culpado de ter começado essa brincadeira, que ocasionou o seu acidente. Chicrinho rebate, diz que ele implorou para fazer aquela brincadeira, só que no meio dessa briga, eles lembram que eles têm uma cola, mas ela já estava estragada. Então, os meninos decidem ir até a loja do seu torresmo para comprarem uma nova cola. Mas Caneco não quer sair de casa, pois as pessoas vão reparar. Chicrinho diz que elas não vão reparar, mas ele estava errado, visto que o avô dos meninos acaba notando. As pessoas da rua acabam notando também, mesmo ele usando até um vestido de noiva. O único que acabou gostando foi o garoto Tigela. Chegando na loja do seu torresmo, os meninos pedem para o seu torresmo um tubo de cola bem forte, e percebemos que o seu torresmo é um grande mercenário. Só foram os meninos falarem que pagariam qualquer valor pela cola que ele já tratou o assunto com mais interesse, pois ele nem se importava com a alça quebrada do Caneco. Diante disso, quando o seu torresmo estava ausente procurando a cola para os meninos, Chicrinho disse que o Caneco podia ter a alça que ele quisesse e ofereceu vários tipos de alças para o Caneco, mas ele só quer a original de volta. E para piorar a situação, o seu torresmo não tinha mais estoque de cola e que só teria um novo estoque depois de 3 meses. Caneco chega em casa desolado. Chicrinho tenta animá-lo, dizendo que 3 meses passam voando e que as pessoas vão se acostumar com ele sem alça. Caneco acredita por um instante, mas ele pega Chicrinho na mentira, pois nem seu próprio irmão tinha se acostumado. Imagina a sociedade! Após isso, o avô Chaleira chega e diz que quer conversar em particular com o Caneco. O velho pede desculpas pelo que aconteceu mais cedo e diz que eles estavam crescendo muito rápido e que aquela alça que caiu era uma alça de leite. O avô diz que toda criança tem a sua alça de leite. Então ele começa a contar uma história para os meninos de como ele perdeu a sua alça de leite também. E que quando ele colocou embaixo do seu travesseiro, a fada das alças veio durante a noite e colocou nele uma alça de homem. Depois que o avô Chaleira contou a história, Caneco fica muito animado, pois ele vai receber uma alça nova. Chicrinho fica com inveja e ele quebra a sua alça também. O avô Chaleira diz que a fada das alças vai precisar fazer uma viagem só, e ambos caem na gargalhada. Mais tarde, naquela noite, os meninos colocam as suas alças embaixo dos seus travesseiros. E como seu avô disse, a fada das alças veio e colocou as alças de homens neles.
Só que fica subentendido que foi o próprio avô que fez tudo aquilo. Ele só colou as antigas alças e inventou toda aquela história para os meninos, para que o Caneco parasse de se sentir triste. Duas observações: mesmo com a alça separada de seu corpo, o Caneco consegue sentir a alça, tanto que se fizer cócegas pela alça separada, ele vai sentir cócegas. E a segunda observação: o avô dos meninos tem uma fantasia de fada. Bem curioso e suspeito isso. No final, os meninos ficam felizes pelas suas novas alças de homens e decidem fazer um brinde com as suas próprias cabeças. Só que dessa vez foi a cabeça deles que quebrou. E é assim que o episódio termina. O quinto episódio, e o meu preferido dessa primeira parte, se chama Jogando os Dados. Nesse episódio, os dois irmãos estão brincando com o pneu da sorte do vovô Chaleira, até que o vovô chama os meninos para ouvirem o programa de rádio favorito deles, o programa Gire os Dados. Só que antes deles entrarem, o pneu da sorte fica desgovernado e vai para longe, então os meninos vão atrás dele. Só uma observação: o vovô Chaleira disse que era proibido brincar com o pneu da sorte dele. Após isso, conhecemos de perto o que é esse programa. Esse programa de rádio tem algo maligno por baixo dos panos, e eu vou explicar. Esse programa de rádio, ele é ao vivo e possui uma plateia, e ele é apresentado por um homem, conhecido como o Rei Dado. E o programa funciona assim: o Rei Dado escolhe alguém da plateia, aleatoriamente, para participar de 3 brincadeiras de palco. A primeira brincadeira é assim: a pessoa precisa adivinhar a música que a banda do programa vai tocar. A segunda brincadeira é assim: a pessoa tem que acertar uma charada que o Rei Dado vai dizer. E a terceira brincadeira, a pessoa precisa só girar os dados, independente de qual lado do dado vai cair. E assim a pessoa tem o direito de entrar na sala secreta e pegar a sua recompensa. Só que essa recompensa tem um fundo macabro disso. A sala secreta não tem nenhuma recompensa, e sim uma armadilha. Quando a pessoa vencedora entra na sala, ela acaba perdendo a sua alma para o diabo. Ou seja, o Rei Dado trabalha para o diabo. O diabo usa o programa para ter as suas preciosas almas de volta, uma vez que, no primeiro episódio da série, ele acabou perdendo as suas almas, quando Chicrinho e Caneco atrapalharam o seu plano maligno no parque de diversões. O diabo está obcecado pela alma de Chicrinho, pois, de acordo com ele, o Chicrinho jogou o seu jogo e perdeu, ou seja, ele deve a sua alma para ele. Durante a transmissão desse programa, Chicrinho e Caneco acabam parando na emissora desse programa, pois o pneu da sorte do seu avô acabou rolando até ali. O Rei Dado acaba escolhendo o Chicrinho para participar do programa, mas o Rei Dado percebe que esse moleque é muito insuportável e irritante, mas ele tem algo especial nele, e ele estava certo. Esse moleque é a criança que o diabo estava à procura. O Rei Dado então liga para o seu chefe, que é o diabo, e avisa que o Chicrinho está participando do seu programa e ele vai enviar a alma dele para o seu chefe. O diabo fica muito feliz ao ouvir isso, mas antes de desligar, o diabo já deixa o seu recado. E número 1, sei. Eu odeio me decepcionar. Então, o Rei Dado retorna ao seu programa para tentar pegar a alma de Chicrinho. O Rei Dado está facilitando nas brincadeiras para que o moleque vá até a sala secreta. Mas ele percebe que não vai ser nada fácil, pois o moleque é um animal e muito burro. Primeiro, o moleque não acerta a música, que era Brilha, Brilha, Estrelinha. Mas ele acerta a outra música, uma vez que o Rei Dado teve que perguntar qual era a sua música favorita, para fazer ele acertar. Segundo, durante a charada, o moleque foi mais animal ainda, pois o Chicrinho estava em dúvida qual era a cor do cavalo branco de Napoleão.
mas ele acerta. E terceiro, no giro dos dados, não importasse o lado que caísse, o Chicrinho venceria e iria para a sala secreta perdendo a sua alma. Mas o animal consegue o inacreditável. O Chicrinho consegue quebrar os dados, ou seja, o Chicrinho acabou perdendo. O Rei Dado tenta roubar para que o Chicrinho entre na sala secreta, mas a plateia percebe isso e fica furiosa, pois eles percebem que aquilo é tudo armação. Então o Chicrinho e Caneco vão embora do programa, junto com o Pneu da Sorte, e eles ainda dizem: Vamos, Caneco, vamos embora com a nossa dignidade intacta. Chegando em casa, os meninos levam um esporro do seu avô por serem tão burros de não acertar uma música tão simples. E assim, após esse esporro, o diabo chama o Rei Dado para uma conversinha. Nossa, senhor Rei Dado, olha, eu sei que é meio estranho, mas será que poderia me dar um autógrafo? É uma péssima hora. Chegando ao inferno, o Rei Dado vai até seu chefe, com muito medo, pois quem não teria medo do Senhor das Trevas? Chegando até lá, o diabo diz que soube através do escudeiro que alguém perdeu no seu programa, pela primeira vez, só por observação. Mas não foi qualquer um, foi o moleque que ele está há bastante tempo procurando. O diabo fica puto da vida e diz para o Rei Dado que ele está muito decepcionado com ele e que ele não vai mais apresentar o seu show. E quem vai apresentar o programa em seu lugar vai ser o escudeiro. E é assim que o episódio termina. O sexto episódio se chama Fantasmas Não Existem. O episódio começa com o Chicrinho e o Caneco saindo de um cinema após verem um filme de terror. Ambos falam que aquele filme não foi tão assustador e eles precisam voltar para casa, pois estava ficando escuro. Então, os meninos decidem pegar um atalho para chegar em casa, mas esse atalho leva até o antigo cemitério da cidade. Mas os meninos decidem atravessar mesmo assim, pois ambos dizem que não tem medo. Mas durante essa travessia no cemitério, a coragem dos meninos vai pro saco. E eles ficam aterrorizados e saem gritando e correndo pelo cemitério. Mas essa gritaria chama a atenção de 3 fantasmas que estavam ali de boa, jogando baralho. Os fantasmas decidem assustar os meninos, pois ambos estavam entediados e eles conseguem trancar os meninos dentro do cemitério. Caneco fica aterrorizado, pois ele diz que deve ter fantasmas ali no cemitério. Mas Chicrinho rebate e diz que fantasmas não existem. Mas os 3 fantasmas estavam só ali observando os meninos de longe. Chicrinho diz para o Caneco se acalmar e pede que ele fique ali esperando, pois ele iria atrás de lenha para fazer uma fogueira, pois ambos passariam a noite ali no cemitério. Mas Caneco ainda fica com medo, então Chicrinho diz que para ele não sentir mais medo e lembrar do filme de terror que eles assistiram mais cedo, que tudo era de mentirinha, e ainda afirma: fantasmas não existem. Após isso, Chicrinho vai em busca de lenha, mas ele acaba se encontrando com os fantasmas e o próprio foge dali. E também, Caneco também acaba se encontrando com um fantasma e também foge. E assim, os dois acabam se trombando e assim também, os dois acabam sendo encurralados pelos fantasmas. Assim sendo, os dois tentam escapar dos fantasmas de qualquer jeito, mas eles são muito rápidos e espertos, ou seja, parece que não havia saída para os dois, até que os meninos se refugiam numa velha casa e pulam pela janela, caindo num penhasco, e ambos ficam tão machucados que parece que os dois morreram. Os fantasmas ficam chocados com o que fizeram, pois eles só queriam se divertir com os meninos e fazerem eles acreditarem que fantasmas existem. Mas quando os fantasmas se distraem por um segundo, eles percebem que os meninos sumiram, ou seja, eles conseguiram escapar deles e do cemitério. Os meninos conseguem chegar em casa, mesmo extremamente machucados, mas quando eles chegam em casa, eles acabam levando uma surra do seu avô, pois o velho broxa pensa que os dois são zumbis. E é assim que o episódio termina.
Bom, galera, essa foi a parte 1 da série completa de Cuphead, a série. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. As minhas redes sociais estão aqui na descrição desse vídeo. A minha opinião e crítica sobre a série vai sair só na parte 2 da série completa de Cuphead, a série. Mas já vou logo avisando, estou gostando muito dessa série, ela está me agradando demais em vários requisitos. Então não esqueça de deixar o like no vídeo e de se inscrever no canal, galera. Então é isso, galera. Nos vemos num próximo vídeo. Até lá e fui, galera. Tchau. Fui.